Olá pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre Herdeiros do Tempo, do Adrian Tchaikovsky, um livro de ficção científica que também é uma xenoficção, que coloca o ponto de vista através de uma raça, de uma criatura que não são exatamente a humanidade. Então, daqui a pouco eu explico um pouquinho mais sobre isso para vocês, mas é uma ficção científica excelente e bem hardcore. Mas antes de tudo, como sempre, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário e um joinha. Compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse livro aqui, porque tem muita coisa para falar para vocês. Coisinha que eu quero lembrar para vocês logo aqui nesse início de vídeo. Como sempre, eu faço sempre um resumo aqui do livro para vocês. Mas aqui, ó, tem muita coisa para resumir. Então, relaxem aí, vamos lá. Que eu espero tentar ser o mais rápido possível, mas não garanto nada. Aqui, esse livro, nós vamos começar no meio de uma missão espacial em que uma certa tripulação de uma nave está numa missão de terraformação para um planeta que vai servir como uma casa nova para a humanidade. Nessa missão específica, nós vamos ter como ponto de vista a doutora Avrana Kern, que ela é uma biogeneticista, eu acho. Não tenho certeza se é esse o termo. Mas enfim, ela mexe com coisas do DNA, essas coisas, enfim. E esse planeta já foi preparado anteriormente, já foi colocado espécies, fauna e flora, para que as coisas possam se reproduzir por lá e preparar terreno para o que viria em seguida. Essa missão tem como objetivo colocar alguns milhares de macacos nesse planeta e injetar nesses macacos um vírus preparado especificamente para esses animais, para que esses macacos eles evoluam, o que eles levariam milênios ou milhões de anos para evoluir, em menos tempo, e que em um certo momento esses macacos de certa forma conseguiriam se comunicar com a humanidade que estaria lá do lado de fora do planeta, lá na órbita do planeta, porque essa missão ia ficar lá só aguardando esse momento chegar, com suspensão criogênica, uma coisa assim. De qualquer forma, o objetivo de aguardar os macacos evoluírem até esse ponto era que, quando eles evoluíssem até esse ponto, a humanidade desceria dos céus como deuses, como criaturas divinas e seriam servidas por esses macacos. É um negócio meio maluco. Um detalhe importante, o vírus ele foi preparado de uma forma com que, em certo ponto da evolução dos macacos, eles não evoluiriam mais, então não teria o perigo, por exemplo, da humanidade chegar lá e encontrar um mundo, sei lá, como o planeta dos macacos. Só que acontece um grande problema lá durante essa missão, que levaria os macacos para esse planeta. Na Terra, obviamente, a humanidade está em conflito, existe uma grande evolução tecnológica, já a humanidade está espalhada pelo espaço, porque não é apenas aquele planeta que tem como objetivo de ser terraformado para ser uma nova casa para a humanidade. Existem facções, tanto do lado científico como do lado religioso. Muitos não querem e não veem com bons olhos o fato da humanidade e de cientistas quererem essa manipulação genética para que essas coisas sejam possíveis com os macacos, por exemplo, e aí eles acabam, uma facção específica acaba infiltrando alguns espiões, agentes, enfim, a galera que está disposta a tudo para acabar com aquela missão. Infiltra-se um cara lá nessa missão da doutora Avrana Kern e acaba botando tudo pelos ares. E a doutora Kern, por ter sido a mais rápida a pensar, conseguiu fugir através de um módulo, de um satélite, ficar lá na órbita do planeta. O vírus acaba caindo de qualquer forma nesse planeta e acaba não infectando os macacos, porque enfim, eles morreram, né? Houve aquela explosão e não chegaram a pousar no planeta, mas infectou algumas criaturas, e entre essas criaturas umas pequenas aranhazinhas da espécie Portia, aranhas saltadeiras. Se vocês derem um Google, vocês vão encontrar lá. E aí, gente, nós vamos ver como é que isso vai acontecer, porque ao longo de séculos e séculos e séculos de evolução, nós vamos ver como essas criaturinhas pequenininhas e fofinhas até vão se tornar seres super inteligentes. Só que não para aí, gente, a premissa desse livro. Como eu falei para vocês, tem muita coisa para apresentar. E aí nós vamos saltar alguns milênios na frente, porque a humanidade, no meio de todo o conflito que se originou lá naquela missão fracassada da doutora Kern, acabou, obviamente, praticamente entrando em extinção
o planeta está praticamente inabitável, entrou em uma meio quase que uma nova era do gelo e restaram pouquíssimas comunidades que conseguiram sobreviver a isso. Só que quando, depois de milênios, o gelo começou a derreter, também começaram a colocar no ar da Terra, na atmosfera, toxinas, e aí sim é que a vida ficou quase insustentável. E aí esses remanescentes da humanidade, já quase sem conhecimento nenhum sobre aquele grande império galáctico de tecnologia, todo aquele avanço tecnológico, acaba pegando restos do que era possível de tecnologia e criar uma grande nave arca chamada de Gilgamesh. A Gilgamesh ela iria levar 500.000 pessoas, 500.000 humanos pelo universo sem muito rumo, mas querendo achar pelo menos um daqueles mundos que existiu a promessa um dia, milênios atrás, de ter sido terraformado e servir como uma casa. E aí nós vamos acompanhar a Gilgamesh viajando pelo universo e em algum momento chegando lá no planeta da Doutora Kern. Só que acontece que a Doutora Kern ficou lá naquele satélite, lá na órbita do planeta, e quando a Gilgamesh chega lá, uma inteligência artificial, vocês vão entender quando lerem o livro, acaba alertando a Gilgamesh. Se vocês entrarem, vão ter medidas hostis para impedir a Gilgamesh e os humanos de pousarem nesse planeta, porque a Doutora Kern não quer nenhuma interferência lá, porque por algum motivo ela ainda acha que os macacos sobreviveram àquela explosão de tudo que aconteceu lá alguns milênios atrás. Existe a promessa dessa guerra, dessas duas raças, dessas duas civilizações se encontrarem e brigar por um mesmo espaço. Você consegue imaginar um humano encontrando aranhas gigantes, formigas capazes de decepar pernas, membros, cabeça, enfim, é uma loucura que acontece, mas esse não é o grande conflito, é apenas uma provinha do que pode vir por aí. É muita coisa para resumir para vocês assim rapidamente. Enfim, o que eu achei do livro, né? Vamos lá. Temos aí a parte das aranhas. Vou começar pela parte das aranhas, que para mim é a parte mais legal, é a parte mais genial desse livro aqui, porque se tem uma coisa que eu imagino que não seja nada fácil, é um autor construir uma história do ponto de vista do que não é um humano, né? Enfim, são aranhas. Só que aqui, gente, o Adrian Tchaikovsky faz um trabalho incrível, porque assim, nós pegamos uma personagem principal ali, que é a Portia, a primeira aranhazinha lá, nomeada disso, e nós vamos acompanhando as descendentes dela. Todas as descendentes vão ser chamadas de Portia, para a gente conseguir identificar mais fácil quem é quem. E essa ideia, ela caminha por outros personagens aranhas importantes nesse universo, nesse planeta. E é algo incrível você acompanhar isso, porque as aranhas, essas pequenas aranhas fofinhas, saem disso para criaturas ultra inteligentes, capazes de desenvolver tecnologia, biotecnologia mais especificamente, e conseguir construir uma sociedade propriamente de sair de uma espécie que caça e preda outras criaturas, outras aranhas até, que essa espécie é até conhecida, eu acho, por ser predadora de outras aranhas. Enfim, ela sai disso para se organizar em sociedade, se organizar até em certo ponto religiosamente também. Essa sociedade se desenvolve a esse ponto de ter suas próprias sacerdotisas. As fêmeas dessa espécie, dessa raça, dessa nova civilização, elas são as líderes dessa grande evolução das grandes comunidades das aranhas desse mundo. E os machos, eles são, aqui nesse caso, como a escória da sociedade. Poucos machos têm o privilégio de estar em hierarquias altas ou acompanhar aranhas de altas hierarquias nessa organização de sociedade. E existe até essa discussão também, porque depois de um certo ponto elas já evoluem tanto intelectualmente que começam a ter essas discussões, porque os machos acabam, por exemplo, quando vai acontecer o acasalamento, a fêmea acaba matando o macho. Então, depois de certo ponto, alguns machos começam a questionar isso. Interessantes, e o Adrian Tchaikovsky faz isso de forma genial, porque você consegue se importar com essas criaturas. E assim, não é fácil para pessoas como eu, por exemplo, que não sou nem um pouco fã de aranhas, eu tenho um horror desses bichos. Só que assim, é uma história construída de uma forma tão singela, até você ver como é que elas vão evoluindo, que você consegue
consegue se importar com esses personagens, você consegue ficar admirado com a forma com que essa evolução vai acontecendo ao longo de toda a narrativa. E você fica temeroso até, porque nós sabemos como é a humanidade. E aqui eu já trago novamente, vou ali para Gilgamesh, e aí, novamente, nós sabemos como é a humanidade. Eles já não conseguem lidar bem com eles próprios. Lá na Gilgamesh nós vamos vendo isso, com conflitos sendo feitos, sendo criados, porque alguém que está numa figura supostamente de liderança tem uma mania de grandeza e acaba se considerando muito mais do que os demais e acaba tomando algumas atitudes bem problemáticas ao longo de toda a narrativa, a ponto de quase criar uma guerra civil dentro de uma nave nem um pouco preparada para isso. Você consegue imaginar como é que vai acontecer, principalmente se um grande grupo de humanos estão vivendo confinados em um lugar. E tem isso lá na Gilgamesh, de tempos em tempos, partes do grupo da tripulação principal são acordadas para lidar com problemas da nave, mas também com problemas que vão surgir, porque, enfim, tudo isso acontece lá, como você pode imaginar. E aí o objetivo final, depois de toda aquela alerta lá da inteligência artificial que falava que a Gilgamesh não poderia entrar naquele planeta, e o objetivo é, a gente vai sair, mas a gente vai voltar. E eles vão atrás da tecnologia do passado, desse grande império intergaláctico, que eles não têm mais tanto conhecimento, mas eles sabem que apenas aquilo ali tem a capacidade de lidar com aquela tecnologia daquele satélite que está orbitando lá no planeta, porque é um satélite, querendo ou não, muito avançado e pode, com um tiro de laser, destruir toda a Gilgamesh. É um livro que eu gostei muito, eu gostei mais de acompanhar as aranhas, porque são capítulos mais interessantes, e mesmo que eles sejam um pouco mais hardcore na ficção científica, porque você vai acompanhando como as aranhas dominam algumas tecnologias, como as aranhas vão usar, por exemplo, cheiros, elementos químicos e outras coisas para lidar com algumas ameaças. Por exemplo, vai ter uma grande guerra com uma grande colônia de formiga e como é que elas vão lidar com isso, porque as formigas são muito mais numerosas que elas. Tem tudo isso, só que é mais interessante se acompanhar. Eu acho que é um pouquinho hardcore demais até pro meu gosto. Eu não tenho tanto problema com isso, mas acho que aqui em Herdeiros do Tempo, o autor ele exagera um pouquinho a mão nisso. E no caso da humanidade, eu não achei tão interessante, porque a gente não tem exatamente um fio condutor tão claro assim. Então, muitas das coisas que acontecem na Gilgamesh, todos os problemas, os conflitos que acontecem, nós temos aqui um personagem que é o ponto de vista principal dos humanos na nave. Ele é acordado de tempos em tempos, e então, enquanto ele está dormindo, muitas coisas acontecem. E mesmo que quando ele acorde e ele seja acordado para um objetivo específico e tenha a explicação do que aconteceu nesse meio tempo que ele passou lá na criogenia, ainda assim não fica claro muitas vezes, a gente não consegue entender muitas coisas que aconteceram e muitas vezes é repetitivo também. Então não são capítulos que entregam grandes informações que vão além dos conflitos que os humanos estão causando entre eles mesmos. A gente não tem tanto contexto assim das coisas que estão acontecendo. Só que assim, não é algo que vai desconectar a gente da história, não é algo que vai nos desconectar da leitura. Nós conseguimos nos importar com os dois lados, eu acho que com a aranha mais do que com os humanos, porque, enfim, a gente tá vendo o que é que eles estão planejando, e mesmo que eles não tenham noção que lá naquele planeta existe uma civilização já avançada intelectualmente, já é uma raça senciente e inteligente, eles vão lá com esse objetivo. A gente vai chegar lá, vai colocar os pés naquele planeta, e se for necessário causar um genocídio das aranhas, nós vamos causar. E aí tem tudo isso, então tem esse temor. Eu acho que o autor ele constrói muito bem o temor também no leitor de tudo isso, porque mesmo que nós somos humanos e não é nada legal nós imaginarmos chegar um dia em que nós estamos praticamente extintos e estamos precisando apenas daquilo ali, daquele novo lar, daquele novo planeta, ou seja lá o que for, para garantir a sobrevivência da espécie. Só que ao mesmo tempo você está vendo que lá, naquele lugar onde a humanidade quer chegar, tem criaturas inteligentes que também estão evoluindo como espécie. Então, é um conflito que é construído de uma maneira incrível, que tem seus percalços e seus probleminhas, principalmente na construção. E vai acontecer em algum momento, e eu acho que a solução para tudo é uma solução incrível, e é uma trilogia, já deixo claro para vocês isso. Existiram várias missões, no livro é falado isso, existiram várias missões de terraformação em outros, muitos planetas, e a gente não sabe o que é que pode estar lá fora, nesse grande e imenso universo.
Só que, enfim, a história se resume primeiramente a Herdeiros do Tempo, e é um primeiro volume incrível, de uma história incrível, que é um pouquinho hardcore, pode ser um pouquinho mais difícil de você avançar nela, mas eu garanto a vocês, a escrita do Adrian já é o suficiente para você se manter fixo nessa história e querer descobrir o que acontece. É um ótimo livro de ficção científica e que eu recomendo com certeza para vocês. E eu acho que mesmo que você tenha aquele medinho de aranhas ou de insetos, aranhas não são insetos, só para deixar esse detalhe, viu? Eu acho que vale sim. O autor ele consegue construir de uma forma que você consegue se importar com esses personagens. É um livro muito bom mesmo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e possam dar uma chance a Herdeiros do Tempo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não estejam inscritos. Deixem um comentário e um joinha, compartilhem esse vídeo com os amigos, para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Por hoje é só, pessoal. Lembro novamente, leiam Herdeiros do Tempo, que vale demais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.